Fala pessoal, tudo bem? Vou falar um pouquinho sobre a origem da Páscoa. Gente, a Páscoa não tem nada a ver com coelho, com chocolate. Primeiro que existe a origem da Páscoa, existe uma origem. Hoje a Páscoa ela significa a ressurreição de Cristo, né? Da sua morte e da sua ressurreição. Esse é o principal ponto no Novo Testamento. Mas como que surgiu a Páscoa? No Antigo Testamento, na época quando Moisés ele estava libertando o povo hebreu, o povo israelita, naquela época aconteceu as 10 pragas, né? A última praga de todas, que ela foi a morte dos primogênitos. Então, naquele momento, em Êxodo 12, foi estabelecido a Páscoa. E como que foi estabelecida a Páscoa, né, gente? Primeiro que tinha todo um ritual naquela época, era uma simbologia, né? Tinha que pegar um cordeiro e tinha que assar, tinha que comer os pães, as ervas amargas e o pão sem fermento. Eles tinham que estar preparados para poder, depois de comer, vir a libertação deles. Eles deveriam estar vestidos com roupas de viagem, com chinelos, com cajados na mão. E naquele momento, Deus ele falou para Moisés assim, fala para o povo que assim que eu estabelecer a minha Páscoa, passa o sangue do cordeiro nos umbrais, nas portas, né? Porque o anjo da morte ele iria passar e quando ele visse aquela marca, quando ele visse aquele sangue, ele iria passar por cima, porque a palavra Páscoa ela significa passar, né? Passar por cima. Desculpe se eu falar a tradução errada, mas é mais ou menos dessa forma, passar por cima. Então o que que acontece? O anjo da morte ele passou e viu o sangue, que esse sangue ele representa o sangue de Cristo lá na frente, né? Então aqui lá no Antigo Testamento ele já tipificava Cristo no futuro, que quem tivesse a marca do sangue não iria morrer, não iria perecer, o seu primogênito iria continuar vivo. Então o que aconteceu? O filho de Faraó morreu, de todos os egípcios, né? E Faraó ficou revoltado e finalmente deixou o povo partir. Então, naquele momento, foi estabelecida a Páscoa do Senhor. E depois o povo ele comemorava a Páscoa uma vez ao ano. A Páscoa ela começou a ser modificada com o tempo, né? Naquela época. E em vez das famílias comerem um cordeiro, passou a fazer o sacrifício do cordeiro nos templos naquela época. Só depois da morte de Cristo e a sua ressurreição, que foi no dia, né? Foi na Páscoa, naquele momento que foi estabelecida a Páscoa no Novo Testamento. Então aquela simbologia do Antigo Testamento ela mudou. A Páscoa, que era um cordeiro, que foi colocado o seu sangue sobre os umbrais, que o anjo da morte, né? Ele passou por cima, foi a libertação do povo. E a Páscoa do Novo Testamento, que seria a libertação do pecado. A libertação do pecado. E da mesma forma que o sangue do cordeiro foi passado nos umbrais no passado, da mesma forma o sangue de Cristo passa por nossas vidas. Então, o verdadeiro significado da Páscoa é esse: a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Ele morreu, ele ressuscitou. O seu sangue está sobre nós, não há mais condenação, não há mais pecado. Tivemos as nossas ofensas perdoadas, tivemos a nosso religamento com Deus, né? A nossa paz, estabelecemos a paz com Deus. Então o significado da Páscoa é esse, gente, tá? É a ressurreição e morte de Cristo, que o sangue de Cristo nos libertou, nos transformou, nos protegeu de todo o mal. Então, a salvação, bem mais precioso. Esse é o principal foco da Páscoa, a ressurreição de Cristo.